Do hino Somente Crer, pastor Luiz Mendes traz a palavra como Deus pôs em seu coração. Deus te abençoe. Boa noite na paz de Cristo Jesus. A palavra do Senhor é luz. E a luz é boa. As Escrituras dizem que Deus viu que a luz é boa. Gênesis capítulo 1, versículos 3 e 4. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa. Coisa maravilhosa é estarmos iluminados por essa luz que é a palavra do Senhor. Livro dos Salmos, capítulo 119, versículo 130. A exposição da tua palavra dá luz, dá entendimento aos simples. Glória a Deus. São Paulo, em uma alusão clara ao que aconteceu em Gênesis capítulo 1, versículos 3 e 4, quando Deus disse: haja luz e houve luz, falou na segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 6. O Deus que disse: das trevas resplandecerá a luz, é quem resplandeceu em nossos corações, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Sabe por que a glória de Deus está na face de Cristo? Porque Deus está em Cristo. Porque Deus é Espírito. E como Espírito, Ele habita em um corpo chamado Jesus. E ali no céu, no trono, está a massa corpórea chamada Senhor Jesus Cristo. E há um fulgor muito grande ali. A luz, o resplendor do grande Espírito Deus na face de Cristo. Pois Deus, como Espírito, nunca foi e nem será visto. Primeira carta a Timóteo, capítulo 6, versículo 16. Aquele que ele só tem a imortalidade e habita na luz inacessível, que olho nenhum viu e nem poderá ver. Mas essa invisibilidade de Deus tornou-se visibilidade na pessoa de Jesus. João capítulo 1, versículo 18. Deus nunca foi visto por alguém. O Filho que está em seu seio, esse o revelou. Graças a Deus, aqui estamos sob a luz da revelação de Deus, da unidade de Deus. E mais que isso, foi Deus em Cristo, agora é Cristo na igreja. Esperança da glória. Colossenses capítulo 1, versículo 27. Cristo em vós, esperança da glória. Nós vamos dar o seguinte tema para a mensagem. Será uma meditação simples, porém dinâmica. O tema será vitória no céu, na terra e no inferno. Vamos ficar em pé e ler como já foi dito. Livro dos Salmos, capítulo 24. Livro dos Salmos, capítulo 24.
Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Porque ele afundou sobre os mares e afirmou sobre os rios. Quem subirá ao monte do Senhor? Ou quem estará no seu lugar santo? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. Este receberá a bênção do Senhor e a justiça do Deus da sua salvação. Esta é a geração daqueles que buscam a tua face, ó Deus de Jacó. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na guerra. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Meu Senhor, meu Pai, aqui estou à disposição do teu Espírito. Toma, ó Deus, esse vaso débil, dependente do Senhor, que está nessa plataforma, e faça da minha língua um instrumento, e que as verdades que saírem daqui, sejam vivificadas pelo teu Espírito, pois mesmo falando a verdade, ela precisa do elemento sobrenatural, do Espírito que vivifica, para pô-la em dinamismo na vida da igreja. Senhor, faça isso. Toca, ó Deus, nos corações, compunge os corações, derrama do óleo sobre as nossas cabeças, faça o nosso cálice transbordar. Que pecadores tenham uma experiência contigo de salvação, que crentes se rejuvenesçam espiritualmente, aqueles que precisam de um renovo, que os enfermos sejam curados, em nome do Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus. Amém. Amém. Glória a Deus. Podem se assentar, irmãos. Igreja, nós vamos iniciar a mensagem fazendo uma pergunta. Qual é a origem de Satanás? Biblicamente falando, nem sempre esse ser funesto foi Satanás, pois em sua condição original, ele era um querubim ungido. Deus o criou, Deus o ungiu, e ele estava no Monte Santo, e andava no meio de pedras afogueadas. Ezequiel, capítulo 28, versículo 14. Tu eras querubim ungido para proteger, e te estabeleci no Monte Santo estavas, e no meio das pedras afogueadas andavas. Devido à sua posição de querubim ungido, querubim
uma posição elevada no céu, ele passou a deixar a vaidade entrar no seu coração. E ele teve uma audaciosa, uma petulante, uma atrevida pretensão: ser igual a Deus. Ele queria ser igual a Deus. É claro que nunca houve e nem haverá outro igual a Deus. A doutrina da Trindade peca miseravelmente quando individualiza três, apresentando um mistério confuso, destituído até de um senso inteligente. Porque, vejam bem, como que três podem ser um? Como que um pode ser três? É um contrassenso, é uma incongruência. Isso choca. Um pode exercer vários ofícios. Eu vou fazer uma simples ilustração. Eu sou um indivíduo, Luiz Mendes. No entanto, eu tenho vários títulos. E é tudo relativo. Quando eu assumo o relacionamento com a igreja, eu sou pastor. Eu estou sendo pastor. Ao relacionar com a minha mulher, eu sou esposo. Ao relacionar com os meus filhos, eu sou pai. Então eu sou pastor, eu sou esposo, eu sou pai. Mas eu sou uma pessoa. E essa pessoa se chama Luiz Mendes. Deus é Pai, é Filho, é Espírito Santo. Mas Ele é uma pessoa. E essa pessoa é o Senhor Jesus Cristo. Quando você fala em Pai, Filho, Espírito Santo, pense nesses títulos concentrados em uma pessoa. Colossenses capítulo 1, versículo 19. Porque nele habita toda a divindade. Foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse. Toda a divindade está em Jesus. Que nos chamem de modalistas, porque nós dizemos que Pai, Filho e Espírito Santo são três modos de Deus. E Paulo disse que assim o é. Efésios capítulo 4, versículo 6. Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, por todos e em todos. Sobre todos na criação, Deus criou. Pai sobre nós. Por todos, Deus se encarnou. Os teólogos, os exegetas, exploram muito o sentido etimológico das palavras. Estava ouvindo um teólogo, e ele dizendo que a palavra Elohim dá uma conotação de pluralidade, para defender mais de uma pessoa na divindade. Eu gostaria de perguntar para aquele teólogo, já que o senhor está explorando muito o sentido etimológico das palavras, aramaico, grego, hebraico, eu vou te fazer uma pergunta. O que significa a palavra Emanuel? Segunda pessoa da Trindade conosco? Não.
Deus conosco. Glória a Deus. São Mateus capítulo 1, versículo 23. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e o seu nome será Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Vejam bem, eu vou fazer uma pergunta, é simples, mas é uma luz. Quem fez o homem? Claro, Deus. Gênesis 1, 26. E disse Deus, façamos o homem. E se eu mostrar uma escritura que diz que o Espírito Santo fez o homem? Jó, capítulo 33, versículo 4. Porque o Espírito de Deus me fez. E a inspiração do Todo-Poderoso me deu vida. Glória a Jesus. Quem é o primeiro e o último? Oh Deus, os trinitarianos dirão, Deus, o Pai é a primeira pessoa. Sim, Isaías capítulo 44, versículo 6. Assim diz o Senhor, o seu Redentor, o Rei de Israel: eu sou o primeiro e o último, e fora de mim não há Deus. Correto, é Deus, é o Pai, é a primeira pessoa. E se eu mostrar o Filho dizendo que é o primeiro também? Estaria ele assumindo uma prerrogativa exclusiva do Pai? Usurpando o lugar do Pai? Apocalipse 2:8, o anjo da igreja que está em Esmirna escreve: isso diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. Deixa eu mostrar uma escritura, Deus falando em Isaías capítulo 43, versículo 11: eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Então quem salva é Deus, é Jeová. Ele diz que fora dele não há Salvador. Trinitarianos, quando vocês dizem Jesus é o único Salvador, vocês estão dizendo que Ele é o único Deus. São Judas, versículo 25: ao único Deus, Salvador nosso, por Jesus Cristo. Coisa maravilhosa é a luz de Deus, gente. A palavra. Eu estava me lembrando de um irmão, ele se converteu através de uma pregação nossa, uma mensagem pregada por mim, pela radiodifusora de Araçatuba, intitulada Despertai. E ele carrega até hoje essa fita, o tempo da fita, é uma relíquia. Ele tem uma estimação muito grande por essa fita. E ele estava conversando com um teólogo, um gênio intelectual, esbanjando intelectualidade, aproveitando da simplicidade do irmão, usando termos que o irmão nem sabia o que ele estava falando. E ele dizendo assim: ó, eu sou bacharel em teologia e a minha área é paractologia. O irmão falou: paractologia? O que é isso, reverendo? Ele sorriu e disse: paractologia? Você não sabe não? Ah, não sei. Não sei o que é a paractologia. Não, o Espírito Santo é o Paráclito. Então a minha área é sobre o Espírito Santo. Muito embora a palavra Paráclito não se encontre na Bíblia, mas o seu sentido é guia, é protetor. E Jesus disse em São João, capítulo 16, versículo 13, que o Espírito Santo nos guia em toda a verdade. E quando ele viesse, nos guiaria em toda a verdade. E toda a verdade é isso aqui, ó. É a palavra. Por isso quem tem o Espírito Santo não nega a palavra, gente. Quem tem o Espírito Santo não nega a palavra. Às vezes você vê um pentecostal aí, uma pessoa denominacional: eu sou batizado com o Espírito Santo há 20 anos, há 30 anos, eu falo em línguas. Dê-lhe um teste. Diga para ele assim: o batismo bíblico é em nome do Senhor Jesus Cristo. Ah, não, isso é heresia. Lá na casa de Cornélio, eles receberam o Espírito Santo antes do batismo. Mas eu pergunto, eles recusaram o batismo? Atos 10, versículos 47 e 48. Disse-lhes Pedro: pode alguém recusar a água para que não sejam batizados estes que, como nós, receberam o Espírito Santo? E mandou que fossem batizados em nome do Senhor.
E quando ele disse a minha área sobre o Espírito Santo, o irmão disse: é bom saber disso. Tua área é sobre o Espírito Santo. Pois bem, eu tenho uma pergunta para lhe fazer. E acredito que o senhor não terá nenhuma dificuldade em respondê-la. Até porque a tua área é sobre o Espírito Santo. Reverendo, quem é o pai daquele corpo chamado Jesus? Ele falou: olha, quem é o pai? O pai é Deus. É a primeira pessoa da Santíssima Trindade. É o pai de Jesus, biblicamente falando. O irmão disse: escute aqui. E se eu te mostrar na Bíblia que o pai de Jesus é o Espírito Santo? A tua área não é sobre o Espírito Santo? O senhor certamente não terá dificuldade em entender isso. Ele: não, que o Espírito Santo é a terceira pessoa. O irmão disse: mas como pode o Espírito Santo, sendo a terceira pessoa, e gerar Jesus, que é o segundo? O terceiro gerar o segundo. Então lá vai a Bíblia, reverendo. São Mateus capítulo 1, a partir do versículo 18. Do 18 ao 20. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Irmãos denominacionais, teólogos, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Assim como diz a Bíblia. Estando Maria desposada com um varão cujo nome era José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Gente, se concebeu do Espírito Santo, a quem atribuir paternidade? É tão fácil de entender, não é? Uma mulher concebe de um determinado homem, de seu esposo, a quem atribui a paternidade daquela criança? Aquele de quem ela concebeu. Mas continuemos. E José, como era justo, não querendo infamá-la, intentou deixá-la secretamente. E projetando ele isso em seu coração, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor e lhe disse: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. O senhor não entende isso, reverendo? A tua área não é sobre o Espírito Santo? Ele diz: não, mas é claro que o pai de Jesus é Deus. O irmão disse: eu concordo. Mas quem é Deus? Deus é Espírito. Deus é Espírito. Quem disse foi Jesus. São João 4:24. Deus é Espírito. Deus é santo. Isaías 6, santo, 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 é o Senhor dos exércitos. Então ele é Espírito Santo. Glória a Jesus. Coisa maravilhosa é a luz de Deus. Esse Espírito habitou no corpo de Jesus. São João 10:30, eu e o Pai somos um. Pare de falar que Jesus e o Pai são dois. Pare de falar. Deixa de ser discípulo de prostituta de Apocalipse 17. Aprende de Jesus, pregador. Aprende de Jesus, teólogo. Aprende de Jesus, membro de igreja. São Mateus capítulo 11, versículo 29. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. Eu aprendi de Jesus. Por isso eu digo que ele é o primeiro, que ele é o último. Apocalipse 1:17. Glória a Deus. Não há outra. Deus não aceita outro com ele. Deuteronômio 32:39. Vede agora que eu o sou, e mais nenhum Deus comigo. É só ele.
o Deus uno, o grande uno, Senhor. Mas voltemos para o assunto inicial da mensagem. Aquele ser teve aquela petulante pretensão, ser igual a Deus. Igreja, e ele não ficou sozinho. Ele começou a trabalhar na mente dos anjos. Toda pessoa que toma uma atitude, que se rebela, ela não quer ficar sozinha. Ela procura, com suas miasmas intoxicantes, envenenar outras. E isso começou, foi lá no céu, gente. A primeira rebelião foi no céu. E não pensem vocês que esse ser falou para aqueles anjos que estavam sendo envenenados por ele: nós temos pela frente o inferno. Não, a sua palavra foi fantasiosa. Ele disse: eu vou construir um reino igual de Deus, ou até melhor. Mas ele estava mentindo. Ninguém faz igual, muito menos melhor. Então ouçam qual foi a palavra de Deus em relação a ele. Isaías capítulo 14, do versículo 12 ao 15. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva, tu que debilitavas as nações, e tu dizias em teu coração: subirei às mais altas nuvens, estabelecerei o meu trono das bandas do lado do norte, e serei semelhante ao Altíssimo. Contudo abatido serás às profundezas do inferno. Ninguém prevalece com Deus. Ninguém prevalece, ninguém vence Deus. Deus é invencível. Por isso, para te vencer, tem que vencer Deus. A tua causa é de Deus. Deus peleja por você. Deus está em você. Glória a Deus. 1 João capítulo 4, versículo 4. Filhinhos, sois de Deus, e já o tende vencido, porque maior é o que está em vós. A vitória é nossa. Maior é o que está em nós. Que preciosidade, igreja. Aleluia. Então, Apocalipse capítulo 12, versículos 7 e 8. E houve batalha no céu. A primeira batalha foi no céu. Começou lá. E houve batalha no céu. Miguel e seus anjos pelejavam contra o dragão e seus anjos. Ele já estava com um partido. Ele já estava com uma facção. Ele estava com um grupo de anjos. Só que Miguel venceu o dragão. Os anjos de Miguel venceram os anjos do dragão. Aleluia. E foi precipitado o dragão. Ele caiu do céu. Que humilhação, hein? Ser empurrado, ser chutado, ser expulso, cair. Não foi o mesmo que aconteceu em relação a Deus. Quando Deus quis deixar o seu lar lá na glória, ele não caiu, ele desceu. Ele desceu. Aquela teofania dele, aquele corpo celeste, aquela manifestação corpórea no Antigo Testamento, através da qual Moisés o viu, Abraão o viu, Moisés o viu em Êxodo 3, Abraão o viu em
em Gênesis 14, a partir do versículo 18, como Melquisedeque, aquela teofania converteu-se em Jesus Cristo, uma pequena célula em um ventre virgem, que foi se multiplicando e se tornou no corpo de Deus, no tabernáculo humano de Deus. Hebreus 10, 5, pelo que entrando no mundo diz: sacrifícios e ofertas não quiseste, mas corpo me preparaste. Lá estava o corpo de Deus, Jesus. Deus desceu. Sabe por que ele desceu? Para que um dia subíssemos. Ele veio morar conosco aqui, para que um dia fôssemos morar com Ele. São João 14, 3. Vos levarei para mim mesmo, para que onde eu esteja, estejais vós também. Agora Satanás, ele teve uma derrota, foi humilhante, ele caiu. Jesus disse em São Lucas, capítulo 10, versículo 18: eu via Satanás como um raio caindo do céu. Caiu, pensou: perdi lá em cima, não consegui vencer. Mas aqui na terra, eu vou continuar. Eu vou fazer uma inferência agora. É uma inferência. Satanás teria desafiado Deus. Lá eu perdi, porque ali o Senhor é Espírito. Mas em um corpo humano eu te venço. Te venço porque o Senhor não vê o que eu estou fazendo com seus filhos? Eu investi contra Adão, através da mulher. Arruinei o casal. Espera aí, Satanás, a tua visão é curta. A tua visão é curta. Você está enxergando só o que você fez, como se fosse uma grande vitória. Fazer Eva pecar, envolver Adão, mas você não sabe que esse pecado propiciou para que Deus manifestasse seus atributos. Oh, glória a Deus. Romanos 5:20: veio porém a lei para que o pecado abundasse, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Se o pecado abundou, a graça superabundou. Está no superlativo. A graça é maior do que o pecado. Com o pecado veio a doença, Deus é curador. Aleluia. E ele arranhou outros homens, tais como Noé. Ele arranhou Abraão, ele arranhou Moisés, ele arranhou Sansão. Todos aqueles homens amargaram, sofreram a consequência de seus erros. A soberania de Deus, a imensurável graça passou sobre eles. Em Hebreus 11 eles aparecem, não em relação ao seu fracasso. Hebreus 11 não diz assim: Abraão mentiu dizendo que Sara era sua irmã. Hebreus 11 diz: pela fé Abraão, quando chamado, obedeceu. Estão captando? Hebreus 11 não diz assim: Noé se embriagou. Herdeus 11 diz: pela fé Noé, divinamente avisado, preparou uma arca, salvou a si, a sua família e tornou-se herdeiro da fé. Hebreus 11 não diz assim: Moisés se rebelou ao ferir a rocha 2 vezes. Hebreus 11 diz: pela fé Moisés recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo sofrer com o povo de Deus do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado.
Aleluias! É que Deus não se lembrava mais de suas fraquezas. Ô igreja, naquele dia, as nossas fraquezas não aparecerão ali. Eu quero deixar claro que isso não dá lado para o relapso, para o comodismo, para vivermos amontoando erro sobre erro, para fazermos as coisas erradas voluntariamente. Se você as faz lutando para fazer o que é certo, Deus tem misericórdia de ti. Aleluia. Deus desceu. Eu te venci lá em cima. Eu vou te vencer na terra também. Aleluia. Ô igreja, um dia Jesus, após enfrentar um jejum exaustivo de 40 dias, 40 noites, debilitado, com fome, Satanás pensou, é a minha vez, agora eu quero. Eu tenho uma continha antiga para acertar, eu tenho um nó aqui na garganta. A humilhação que eu sofri lá em cima, diante dos anjos, os quais eu convenci. Eu ser expulso lá, chutado, caído do céu. Eu tenho uma conta antiga para acertar. Eu tenho um nó na garganta, é agora, minha vez é agora. Mateus 4. Se aproximou de Jesus. Tu és o Filho de Deus? Eu vejo que tu estás com fome. É tão fácil, por que está com fome? Olha essas pedras aqui. Transforme-as em pães. Esperando Jesus. E sabe o que é mesmo? Por que ficar com fome se eu tenho o poder de transformar essas pedras? Satanás bateria palmas e teria vencido. Ele fez o que eu mandei ele fazer. Ele fez o que eu falei. Jesus olhou para ele assim, e incisivamente ele respondeu: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Eu estou com fome, preciso me alimentar, mas não é fazendo a tua vontade que eu vou me alimentar, não é transformando pedras em pães que eu vou me alimentar. Aleluia. Nem só de pão viverá o homem, de toda a palavra que sai da boca de Deus. A palavra é um alimento para nós, igreja. Nesse instante nós estamos nos alimentando, nesse instante nós estamos comendo. Eu ouvi uma irmã aqui testificando da escola de manhã, Jeremias 15:16, achando as suas palavras, logo as comi. A igreja está comendo, a palavra está descendo, nós estamos absorvendo os nutrientes espirituais da palavra de Deus. O diabo pensou, puxa, eu não esperava mais uma. Eu não esperava, eu pensei que a coisa era mais fácil. Mas eu não vou desistir não, porque o diabo é assim, ele não desiste fácil não. Se ele não consegue de uma maneira, ele vem de outra. Astuto, gente, estrategista. Se ele não consegue de uma maneira, ele vem de outra. O diabo é assim. Se ele não consegue te vencer, seguindo, te afrontando, ele procura te vencer, se camuflando. Oh, dá minha mão. Vamos ser amigos. Proposta, ofertinhas. Astúcia, gente. Eu quero contar para vocês, quando Josué entrou em Canaã com o seu exército invencível, inexpugnável, ninguém conseguia parar diante de Josué. Os gibeonitas pensavam, o quê? Bater de frente é só para perder. Vamos vencer pela astúcia. Pegaram umas roupas velhas, sapatos estragados, pães bolorentos, e vieram como uns coitadinhos. Quando é para conseguir, vem como um coitadinho, né? Humildezinho. Quando é para conseguir aquela moça que está na igreja, vem humildezinho. Não sou contra não, se o problema é porque você é crente ou não sou, eu posso até lhe batizar também, não só por isso, é que eu creio também, eu gosto.
Eu estou gostando, eu assisti o culto lá, o pastor falou, é aquilo mesmo, sabe, aquilo está entrando no meu coração. A moça simples, sabe que Deus está fazendo a obra nele mesmo? Se batiza, casa. Quando casa, de um anjo vira um capeta. Ah, gente. Nunca houve um tempo em que o discernimento é tão necessário como agora. Josué olhou assim, aqueles coitadinhos, teus servos vieram de longe, porque ouvimos a fama do Deus de vocês, e nós acreditamos que o Deus de vocês é poderoso. Ó a prova que viemos de longe, sapatos estragados, pães bolorentos, roupas rasgadas. Qual foi o erro de Josué? Daqueles homens? Não consultaram a Deus. É o erro de muita gente. Não consulta a Deus. Você já consultou a Deus para dar esse passo? Consultou a Deus para esse namoro? Consultou a Deus para esse casamento? Consultou a Deus para esse negócio? Consultou a Deus para essa mudança? E quando consulta de uma maneira assim tendenciosa. Oh Deus, é a tua vontade de me casar com ela? Porque a minha é. É a tua vontade? Porque lá vai eu, a minha é essa. Estou apaixonado. E vai em frente mesmo. Ah, gente. Quando eles deram a mão, então, dê cá a mão. Somos irmãos. Vocês vieram de longe. Oh, nossa igreja cresceu. Veio mais gente, veio gente de fora e tal. Depois que fizeram aliança, constataram. Eram inimigos. Inimigos ali, que vieram de longe coisa nenhuma. Eles eram dali mesmo. Inimigos que seriam destruídos, que Deus não os queria com Israel. Agora a aliança já tinha sido feita, tinha que amargar. Agora a consequência, suportar aquele povo, fazer o quê? Às vezes tem coisa que a pessoa já fez, agora tem que amargar. A escolha é errada, já casou, agora tem que suportar. Não pensa agora em largar só por incompatibilidade de gênio. Oh, ele é bravo, ele é nervoso, ele não é carinhoso, eu vou arrumar outro, que o resultado é 2 adúlteros. Oh, gente, essa é a palavra de Deus. Quando o diabo viu que ele não conseguia acabar com a igreja, perseguindo, matando, ele pensou, eu vou acabar com a igreja dando uma de convertido. O diabo virou crente. Constantino se camuflou. Oh, sou um cristão. A igreja disse, glória a Deus, Deus converteu o imperador. Que maravilha, gente. Constantino disse, não vai ter mais nenhuma perseguição. Agora tudo é flores. Oh, que bênção, Deus converteu o imperador, agora tudo é flores. Oh, gente, era preferível estar gemendo sob a perseguição do mundo. Era preferível estar nas catacumbas. Era preferível ir para a arena nos dentes de leões, mas estar na graça de Deus, no favor de Deus, do que deitar na cama da prostituição espiritual com o imperador Constantino, trocar as catacumbas pelos suntuosos templos, tornar-se uma religião oficial do Estado, tornar-se em a grande prostituta de Apocalipse 17. Sabe muito bem quem é. Estão captando isso? O diabo pensou, lá vai eu com outro. Levou Jesus de um lugar alto. Tu és filho de Deus, então tu tens poder, não tem? Atire-te daqui, tem proteção para você. Salmo 91, 11, o diabo cita a Bíblia, ou se cita. Só que o diabo cita de lá interpretadamente, nós citamos de cá com a revelação. Aleluias. Salmo 91, 11, está escrito que Deus dá ordem para os anjos, para te sustentar. Então os anjos vão te sustentar. Ô Satanás, você está interpretando mal a palavra. Não é porque Deus falou aquilo ali que eu vou fazer um exibicionismo. Não, não é porque Jesus disse em Marcos capítulo 16,
a partir do versículo 15, quando ele diz para nós pregar o evangelho, quem crer for batizado será salvo, quem não crer será condenado, e esses sinais seguirão os que crerem, em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, se beberdes coisa mortífera não lhes fará dano algum, colocarão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Não é por isso que eu vou beber veneno. Mas se eu comer uma comida com veneno inocentemente e orar sobre aquilo, dar graças a Deus, Deus pode tirar a morte daquela comida, como tirou a morte da panela no tempo de Eliseu. Vocês conhecem essa história? Os filhos dos profetas foram fazer lá uma sopa de legumes, e enganosamente, de uma maneira enganada, foi erva venenosa. E eles clamaram: ah, Senhor meu, tem morte na panela. Eliseu mandou jogar farinha ali. A farinha tirou a morte da panela. A palavra tira a morte. A palavra na igreja tira a morte espiritual. A palavra na igreja tira saias curtas. A palavra na igreja tira batom. A palavra na igreja tira esmalte. A palavra na igreja tira jogatina. A palavra na igreja tira o mundo da igreja. Glória a Deus. Oh, preciosidade, meu Deus. Não é porque lá diz pegarão em serpentes, que eu vou pegar uma serpente, uma cobra. Muito embora, quando eu expulso uma doença, eu estou pegando em serpente. Serpente ali não se entende literalmente. Serpente é demônio, gente. Doença é demônio no estado físico. Eu já peguei muitas serpentes, e elas não me picaram. Outro dia eu fui chamado para orar por uma menina com essa chamada peste suína. No tempo em que aquilo estava, virou uma paranoia. Ninguém nem cumprimentava a outra, era de longe sozinha, com medo de se contaminar. E a menina estava com peste suína. E eu fui chamado para orar por ela. E alguém me disse: pastor, o senhor não tem medo não de colocar as mãos sobre ela? Eu disse: irmão, olhe para os meus olhos. Eu quero olhar para o espelho e não ver um covarde. Eu quero ver um homem de Deus. Glória a Deus. Quando é que eu, como homem de Deus, vou ter medo? Ao invés de eu ir lá e colocar as mãos e levar a cura para a menina, a doença vai passar para mim? O que é isso? E eu sou um homem de fé. Eu creio em Marcos 16, 18. Colocarão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Mas querem dar uma interpretação literal? Pegarão em serpente? Paulo estava recolhendo lenha para fazer um fogo, porque estava frio, ele tinha escapado do naufrágio. Quando ele estendeu a mão para pegar um pedaço de pau lá, uma víbora veio no seu dedo. Vocês conhecem isso? Os outros disseram: esse homem deve alguma coisa mesmo, a justiça não deixa ele viver. Escapou do naufrágio, agora morre com a picada de uma víbora. Paulo só fez assim, ó, jogou a víbora longe. Nada lhe aconteceu. Aleluia. Atira-te daqui. Jesus disse: está escrito também que Deus não deve ser tentado. Eu não vou fazer espetáculo para você, Satanás. Eu não vou fazer exibicionismo para você. O diabo pensou: mais uma. Mais uma. Se eu perder aqui, a coisa vai ficar feia pro meu lado. Porque eu contava a vantagem que eu perdi lá em cima. Porque lá ele é espírito, mas agora eu estou perdendo por ele como homem. Mas vem mais uma. Esse cartucho é forte. Esse aqui, ele vai se dobrar diante dele. Gente, que atrevimento. Que cara de pau que é Satanás. Jesus foi levado para um lugar alto e Satanás lhe mostrou todos os reinos desse mundo.
os quais pertencem a Ele. Todos os reinos: política, religião, meios de diversão, tais como teatro, cinema, campo de futebol, meios de comunicação, televisão, rádio, imprensa, todas as coisas fomentadas por Satanás. 1 João 5,19, o mundo já no maligno. Disse: tudo isso eu te dou, se prostra os meus pés aqui e me adora. Cara de pau, atrevido, audacioso. Jesus olhou para ele: escuta aqui, rapaz, e eu querer essa sujeira tua aí? Se você me desse de graça, eu não queria? Se você falasse, tudo é teu, eu não queria. Agora fazer essa proposta imoral, indecente, eu te adorar, você não tem vergonha, não? Oh Deus, homem de Deus não se dobra diante de oferta, gente. Gente, se vocês lerem Gênesis capítulo 14, quando Abraão voltava lá da matança dos reis, no resgate de Ló, o rei de Sodoma sentiu-se: esse homem é poderoso, nos resgatou, ofereceu para ele muitas coisas. Sabe o que Abraão fez? Levantou a mão e disse: levanto a minha mão para o Deus Todo-Poderoso, possuidor do céu e da terra, que nenhuma correia de sapato do rei de Sodoma eu quero, para que ele não venha dizer depois: eu enriqueci Abraão. Porque dá, depois fica cobrando, depois fica falando: tem porque eu dei. Aquela igrejinha lá, tá vendo? Aqueles barulhentos lá, se tem alguma coisa é porque eu dei. Igreja faz compromisso com político, e político vem e púlpito é transformado em palanque de eleição. Mas homem de Deus não faz isso, igreja de Deus não faz isso. Jesus disse: essas coisas tu aí, ó, eu não as quero nem de graça. Isso para mim é palha para o fogo. O fogo virá e vai acabar com tudo isso aqui. 2 Pedro 3,7. Aleluias, o fogo que virá. Aleluias. Agora, a terra ela é minha mesmo. A terra não é tua, a terra é minha. Você é um usurpador. Você usurpou-se dela, poluiu ela, encheu ela de adultério, de crime, de guerras, de aborto, de tanta coisa. Mas pode deixar, ela volta para minha mão. Se querendo ou não querendo, ela volta para minha mão. Já está voltando. Eu já justifiquei ela no dilúvio. Ela foi batizada com água. Eu vou para a cruz e o meu sangue cai sobre ela. E eu mando o fogo do grande dia, e ela volta para minha mão. Glória a Deus. Oh, igreja de Deus, aleluias. Vai de Satanás, porque está escrito: o Senhor teu Deus adorarás e só Ele darás culto. O diabo pensou: perdi, né? No confronto direto perdi. No confronto direto perdi. Mas não foi só ali a derrota de Satanás. Jesus continuou derrotando Satanás. Eu não vou ler, mas vou citar para a igreja. Mensagem, uma libertação total, parágrafo 92. O que Jesus fez? Passou a tirar as pessoas que estavam nas garras de Satanás. E todas as obras de Jesus foram completas, gente. Jesus não faz nada pela metade. Ah, irmão, como é que você está? Melhorei. Eu te digo uma coisa: Deus, Ele não é o Deus que te melhora.
Ele é o Deus que te sara. Êxodo 15, 26. Eu sou o Senhor que te sara. Ô mulher do fluxo de sangue, como você está? Depois que eu toquei na veste dele, diminuiu, sabe? A hemorragia diminuiu. Eu estou melhor, melhorei sim. Estou curada. Oh, como eu me sinto firme nessa verdade. Jesus olhou uma mulher andando assim, ó, andando desse jeito. Um médico, um especialista na área ortopédica, diria assim: o problema dela é uma deformidade óssea, isso e aquilo, arranjaria uma explicação científica. Jesus disse que era um espírito. Jesus disse que ela estava no cativeiro de Satanás. E Jesus disse para ela se endireitar e soltou aquela filha de Abraão. E os sabatistas disseram: esse fez isso no sábado, trabalhou no sábado, não pode. Jesus disse: como não? Convinha eu libertar essa filha de Abraão, que há 18 anos Satanás a mantinha escrava, mas ela está curada. Oh Deus. E assim ele continuou libertando os oprimidos do diabo, gente. Atos 10, 38. Andando por todas as partes, fazendo bem, curando os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Venceu, libertou as pessoas das garras de Satanás. Todas as suas obras foram completas. Por isso, igreja, nós temos uma libertação total. Você não tem o diabo para te dar ordem. Em nome de Jesus Cristo, não. O diabo foi despojado, foi vencido. Aleluias. A igreja está liberta. Liberta. Estamos libertos. Graças a Deus. São João 8:32. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Aleluia. E então ele foi para a cruz. Eu vou dizer para os irmãos: mensagem: Deus aperfeiçoa a sua igreja, a partir do parágrafo 64. Eu não vou ler, porque eu falando eu resumo e ganho mais tempo. Vejam bem, a partir do parágrafo 64, eu mostrei: Jesus, Deus venceu no céu, venceu aqui na terra. Aleluias. E foi lá no inferno para dizer: Satanás, eu te venci no céu. Lá você podia dizer: ah, mas o Senhor me venceu na tua casa. Então eu desci e te venci na terra. Agora eu vou te vencer na tua própria casa. Já pensou a pessoa ser vencida na sua própria casa? Oh, derrota humilhante de Satanás. Oh, Deus vivo. Oh, Jesus maravilhoso. Jesus invencível. Aleluias. Quando ele estava lá na cruz, obreiros de Deus, igreja de Deus, quando Jesus estava na cruz, a natureza disse: ele é o Filho de Deus. Você quer ver? Quando o céu escureceu, o sol não deu a sua luz, da hora sexta, hora nona, o sol escureceu, dizendo: ele é o Filho de Deus. Quando as rochas se fizeram, as rochas estavam dizendo: ele é o Filho de Deus. Quando o véu do templo se rasgou de alto a baixo, o véu do templo dizia: ele é o Filho de Deus. O centurião disse: verdadeiramente ele é o Filho de Deus. E então o seu espírito foi lá no inferno, a sua alma foi ao inferno. 1 Pedro 3,19. Ele foi e pregou aos espíritos em prisão. E o irmão Brana chega a dizer que quando ele chegou no inferno, aquelas bruxas enrugadas e chorando, que coisa, se ela somente tivesse uma chance. E lá estava ele, o Filho de Deus. Glória a Jesus.
E aquelas pessoas clamando por misericórdia. E Jesus chega e diz: por que vocês não creram em Enoque, que viveu antes do dilúvio? Por que vocês não creram em Noé? Eu não vim aqui para salvá-los. A minha pregação não é salvífica aqui no inferno. A minha pregação é condenatória. E eu sou maior que Enoque, eu sou maior do que Noé. Eu sou o Filho de Deus. Eu sou aquele do qual Enoque falou. Eu sou aquele do qual os profetas profetizaram. Eu acabei de morrer lá na cruz. A porta do céu está aberta para os pecadores. O meu sangue é uma fonte para lavar o mais vil pecador, ele se tornar mais alvo do que a neve. E agora eu tenho uma missão. E ele foi descendo das profundezas do inferno e deu de cara com o diabo. O diabo, o profeta chega a usar a expressão aqui, chocalha. Nós falamos chacoalha, né? Mas o termo aqui é chocalha. O diabo chocalha aquelas duas assustadoras chaves, as chaves da morte e do inferno, chocalhando aquelas chaves. Jesus está de cara com ele. Te venci no céu, te venci na terra e te venci na tua casa. Passa para cá essas chaves. Oh Deus maravilhoso, passa para cá essas chaves. E as tomou do diabo. Igreja, Apocalipse capítulo 1, versículo 18. Fui morto, mas estou vivo, e tenho as chaves da morte e do inferno. Gente, quem que não fica valente perto de um guerreiro assim? Quem que não fica valente perto do invencível Jesus Cristo? Oh, irmãos, por isso que Paulo ficou valente, gente. 1 Coríntios 15, 55. Onde está a morte, do aguilhão? Onde está o inferno? A tua vitória. Morte, você perdeu teu aguilhão. Inferno, você perdeu tua vitória. Versículo 57. Graças a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Fez mais do que isso. Diz o profeta que ele foi até os santos do Velho Testamento, que estavam dependendo do sacrifício da cruz para subir. Jesus foi lá e os tirou. Aleluia. Isso aqui, igreja, me alegra tanto. Quando ele chegou ali, o profeta disse: eu posso ver Abraão. Quando Jesus chegou, a porta foi aberta, Abraão olhou e disse: é aquele que eu vi o seu dia. São João 8,56. Abraão se alegrou por ver o meu dia. Daniel, quando olhou, disse: o quê? É aquele que eu falei no meu livro, no capítulo 2, uma pedra sem mão, que caiu sobre a estátua e a esmiuçou. É ele. Aleluias. Ezequiel disse: ele é aquele que eu vi vindo nas nuvens, com poeira sobre os seus pés. Aí está ele. Jó arregalou os olhos e disse: ai, meu Redentor. É meu Redentor. Aleluia, igreja. Seja abençoada com essa palavra. Oh Deus, é tanta unção, gente. Pastor Adalto tem experiência disso. Olha, ele não sabe como se controlar. É tanta coisa para despejar. Aleluias! Ele é meu Redentor que vive, cumpriu, eu vi isso. Eu disse em Jó 19, 25, eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará da terra.
Jesus disse: pois é, eu vim para levá-los. Mateus 27, versículos 51, 52. Abriram-se os sepulcros, os muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados. E saíram dos sepulcros depois da ressurreição deles, apareceram a muitos na cidade. O Mombrana faz até uma inferência aqui, que Abraão teria dito assim: Senhor, antes da gente subir, eu poderia dar uma passeadinha para contemplar a velha Jerusalém, contemplar a velha morada. Jesus fala: claro, pode, eu vou ficar 40 dias ainda. Pode sim, dá uma passeadinha. Ele pega na mão de Sara e dá uma passeadinha com ela. Pode dar, fica à vontade. 40 dias vocês têm para dar uma passeadinha, que a Bíblia diz que eles apareceram a muitos. E Jesus, depois de aparecer para os discípulos no caminho de Emaús, aparecer para aqueles discípulos trancados com medo dos judeus, depois de muitas maravilhas, no espaço de 40 dias, chegou o seu momento. Ele tinha que subir. Ô igreja, e Jesus, quando ele chegou lá na glória, ele chegou com uma pleiade de santos do Velho Testamento. Como a minha alma se alegra. Isso é coisa muito forte. Quando ele estava chegando, gente, os santos do Velho Testamento gritaram: levantai, ó portais eternos, porque o Rei da Glória está chegando. Salmo 24 é profético, gente. Salmo 24 é a chegada de Jesus na glória. Eu gostaria de perguntar para um trinitariano: quem é o Senhor da glória a não ser Deus, a não ser o Jeová do Velho Testamento? Eu gostaria de citar para os irmãos trinitarianos 1 Coríntios capítulo 2, versículo 8. Se eles conhecessem a sabedoria de Deus, não crucificariam o Senhor da glória. Se há outro Senhor da glória a não ser Deus, Jeová. Aleluia. Então os santos gritaram: levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Aí os anjos perguntaram: quem é o Rei da Glória? Os santos do Velho Testamento responderam de cá: o Senhor dos Exércitos, o Senhor poderoso na batalha, venceu aqui, venceu na terra, venceu no inferno, está chegando, triunfadamente chegando. Aí aqueles portais de pérolas se abriram, e o Rei da Glória chega com aquela pleiade de santos do Velho Testamento. Oh Deus, isso é muito forte, isso é poderoso, gente. E se assenta no seu magnífico trono. Marcos 16, 19. Corporeamente ele está lá, em espírito ele voltou, está na igreja, está aqui agora. Deus bendito, o que você está esperando? Se renda a esse Senhor da glória agora. Se renda agora. Aceite esse Senhor da glória. Você quer aceitá-lo em teu coração? Você quer receber o nome dele na tua vida? Sole, conjunto, os mãos dos instrumentos, melhor dizendo, sole a meio som. Tem alguém aqui nessa noite que quer escapar do inferno? Levante tua mão. Você que nunca o aceitou, você que nunca teve a experiência com Deus da salvação, nunca recebeu o nome dele. Às vezes você é até um filho de crente,
já está rapazinho, está mocinha, já tem os seus 12, 13 anos, já tem entendimento das coisas. Não pense que só porque teu pai é crente, Deus não tem neto. Deus tem filhos. Você precisa passar pela mesma experiência que teu pai passou, filho. Filho, em nome de Jesus Cristo. Numa linguagem clara, tem alguém aqui que deseja ser batizado? Não estou chamando para batizar hoje. Estou chamando para você receber uma oração na tua vida sobre esse desejo. Levante a tua mão. Você poderia vir à frente? Venha, venha. Venha, é um momento tremendo, é um momento importante, é um momento de grande valor, gente. Bom Paulinho, chega aqui, companheiro. Oh, glória a Deus, aleluia. Chega, filha. Bom Paulinho, desce até lá. Tem mais alguém? Levante a tua mão e aproveita a oportunidade. Hebreus 4:7. Se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Chegando mais uma pessoa. Oh Deus bendito. Graças a Deus. Tem mais alguém? Levante a sua mão e venha. A oportunidade para as pessoas afastadas já foi dada pelo pastor Adalto antes da mensagem. Todavia, se alguém não veio aquela hora e depois com a mensagem se compungiu, você quer vir agora? Você que está afastado, frio, sem tomar a ceia, levante a tua mão e venha. Às vezes você pode pensar, pastor, eu tenho vontade, mas eu não tenho força. Eu não estou chamando você aqui para vir e fazer um voto. É vir e falar, Deus, eu te prometo. Não é isso. Vem aqui pedir graça, misericórdia. Tem alguém aqui para te ajudar, para orar por ti, para Deus estender a mão sobre você. Você está voltando, irmão? Você de camisa listrada, está voltando? É. Oh, glória a Deus, graças a Deus. Oh, Jesus, Jesus maravilhoso, Jesus poderoso. Teu servo, pastor Adalto, disse antes da mensagem que não tem coisa melhor do que a paz com Deus, a paz de espírito, a saúde espiritual. Meu Deus, ajuda essa alma, fortalece esse irmão, mantenha ele se firmado nessa decisão, em nome do Senhor Jesus Cristo, amém. Oh, glória a Jesus. Ela está vindo também, irmã, graças a Deus, aleluia. Graças a Deus. Eu vou pedir para a igreja ficar em pé um pouquinho. Você que está doente, necessitado de uma cura, levante a tua mão agora e fique com ela levantada. Senhor, eu aprendi o exercício da fé. Eu creio que somente crer não é uma filosofia. Somente crer é uma praticidade. Que quando a gente crê, o poder de Deus entra em operação. Esse povo crê. O Senhor prometeu em Êxodo 15:26 que o Senhor é o Deus que nos sara. E esse povo toma essa palavra, toma essa promessa. Você que está doente, diga comigo: Deus, eu tomo a tua promessa de Êxodo 15:26. O Senhor disse: eu sou o Senhor que te sara. Eu te tomo como meu curador e me declaro curado em nome do Senhor Jesus Cristo.
Antes que eu encerre, eu quero dizer o seguinte: muita gente desejaria ter um pastor como o pastor Adalto. Eu estou dizendo isso porque o Espírito me manda dizer. Não foi ele que me pediu. Ele não me pediu nada. Ele não me disse nada. Pregue sobre isso, pregue sobre aquilo. Eu atendi uma direção do Espírito. Então, muita gente desejaria ter um pastor como o pastor Adalto. Um homem íntegro na doutrina, um avivalista, um palestrista, um homem didático, centralizado, sem tonterias. Um homem que não é só no púlpito, aqui no escritório, mostra o seu ofício pastoral, orienta moças, orienta casais, orienta rapazes. Ele é um guia espiritual. Oh Deus maravilhoso. Ame o teu pastor. Seja fiel ao teu pastor. Porque muitas vezes, quando às vezes você está até dormindo, ele está velando pela tua alma, chorando por você na intercessão, com zelo pelo rebanho de Deus. Fique ao lado desse homem de Deus. Levante as mãos por ele agora. Quantas vezes ele já orou por vocês? Ore pelo pastor Adalto, pela sua família, pelos seus filhos, em nome de Jesus Cristo. Oh Deus maravilhoso, nós te agradecemos por esse anjo que está posto aqui em Brasília, por esse anjo que está aqui em Pedregal, atendendo a tua igreja, atendendo os teus eleitos com a palavra. Continue lhe sustentando, sua esposa, seus filhos, todo o ministério, em nome de Jesus Cristo. Eu gostaria muito de abraçar cada um. Estou vendo tantas pessoas amáveis, irmão Antônio Feliciano, que pessoa dócil, querida, um amigo de muitos anos, e outros aqui. Mas como devido a tanta gente torna-se difícil, até quase impossível, eu vou dar um abraço do pastor Adalto, e abraçando ele, ele representa cada um de vocês aqui. Mas abraço uma outra agora. Aleluia. Vamos dizer, Deus continue abençoando o pastor Luiz Mendes, seu ministério, sua igreja, nesta senda tão gloriosa que Deus tem colocado ele. Cada homem de Deus tem seu lugar no corpo de Cristo. Que ministério maravilhoso Deus deu a este homem, pastor Luiz Mendes, que traz bênção para onde ele vai. Vamos ler a Bíblia, 1 aos Coríntios, capítulo 11, versículo 23, para a ministração da Santa Ceia. Você que mora mais longe, tem que tomar o ônibus, fique aqui na ponta da fila, fala com os diáconos, ele vai colocar você na ponta da fila, para você ser o primeiro a tomar a ceia, viu? Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, Paulo dizendo, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse, tomai e comei, este é meu corpo, que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, também depois de cear, tomou o cálice, dizendo, esse cálice é o novo testamento do meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes esse cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice.
Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disto, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Vamos para São João, capítulo 13, que é a escritura para o lava-pés.